Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 3 de junho, é destaque nesta edição aqui no Jornal de Blumenau. Trânsito volta a ser interditado na BR-470 nesta quarta-feira em Blumenau. Distrito da Inovação fica perto de sair do papel com aceno de recursos do governo do estado. Proposta de criação de uma clínica pública veterinária será discutida em audiência pública na cidade. Série que destaca a dor do luto cresce em audiência na internet. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O sol deve aparecer amanhã, mas por pouco tempo. Já na quinta-feira, o dia deve ser de mais instabilidade, com possibilidade de chuva mais persistente. E olha, para quem está programando o final de semana, os dias devem ser de muitas nuvens, com momento de chuva fraca e isolada, meio semelhante ao dia de hoje. Confira a previsão do tempo para amanhã com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. 3, 2, 1. Boa noite, Jorge. Para quarta-feira, vamos ter o avanço de um ar mais seco aqui sobre a região do Médio Vale, que vai manter um dia de predomínio de sol e variação de nuvens. No amanhecer, a temperatura mínima varia em torno dos 16 graus e durante a tarde, a temperatura máxima fica na casa dos 26 graus. Mas a partir do final da tarde não dá para descartar a ocorrência de pancadas rápidas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de algumas trovoadas. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. O trânsito na BR-470 volta a ser interditado nesta quarta-feira no bairro Badenfurt, em Blumenau. A rodovia ficará bloqueada nos dois sentidos entre 4 e 5 horas da tarde para a sequência da obra de duplicação. Também a partir de amanhã, o trânsito vai funcionar no sistema Siga e Pare na BR-470, na divisa entre os municípios de Apiúna e Ibirama. Mas atenção, porque lá o trânsito ficará em apenas uma pista, 24 horas por dia e por um período estimado de 3 meses para obras de melhorias na ponte, o que deve gerar congestionamentos. A proposta do Distrito da Inovação em Blumenau ficou mais próxima de sair do papel com um aceno de investimento do governo do estado. O projeto tem como objetivo atrair empresas de tecnologias e startups para a nossa cidade. O anúncio aconteceu na noite de segunda-feira, na sede da Associação dos Municípios do Vale Europeu. Ao todo são 1.700.000 metros quadrados na região da Itupava Seca. O distrito se estende da Praça dos Músicos até o Senai. O projeto deve gerar novos empregos, qualificando profissionais e incentivando a educação local. A área será um polo de crescimento econômico, com mais investimentos e diversificando a economia da cidade. Além disso, o distrito vai promover a colaboração entre empresas e instituições de pesquisa, melhorando a infraestrutura urbana e adotando práticas sustentáveis, o que beneficia a qualidade de vida e a sustentabilidade urbana. Mais de 2.200 estudantes da FURB são beneficiados com o programa Universidade Gratuita. São alunos que recebem bolsa integral para mensalidade e matrícula. Esse acesso provocou um manifesto de alguns estudantes durante a passagem do governador Jorginho Melo por Blumenau nesta segunda-feira.
A comitiva da FURB esteve presente para agradecer ao governo do estado pela concessão de bolsas do programa Universidade Gratuita, que já beneficiam milhares de estudantes em todo o estado. A FURB tem essa obrigação até de agradecer, né? Hoje nós temos 3.049 estudantes da FURB com bolsas do governo do estado. Isso corresponde a 40% dos nossos estudantes. É um número significativo, nós nunca tivemos tantas bolsas concedidas pelo governo do estado. Isso tem feito diferença, né, na inclusão e na permanência dos nossos estudantes. A secretária de Estado da Educação, Luciane Sereta, destacou o sucesso do programa, que está prestes a completar 2 anos de existência, e anunciou novidades para os próximos editais. Um programa que em 2 anos, fará 2 anos no dia 2 de julho, já compreende mais de 54% do total de estudantes matriculados em cursos presenciais das 13 instituições comunitárias da CAF, mais as outras 2, é um sucesso absoluto, né? Nesse semestre nós identificamos que o edital lançado após a necessidade da matrícula do estudante tem gerado insegurança nos estudantes porque gera débitos, né? Até sair o resultado. Então, para o futuro agora, para o próximo processo seletivo agora de julho nós já lançaremos o edital previamente, agora já em junho, de modo que o estudante já possa se inscrever no edital, já possa fazer a simulação do seu índice de carência e ter maior segurança ao participar do programa. Então ele fará a sua matrícula sabendo se ele ganhou ou não ganhou, se foi contemplado ou não foi contemplado com benefício. Uma audiência pública vai ser realizada no próximo dia 26 na Câmara de Vereadores de Blumenau para debater a situação das castrações de animais realizadas por convênio com a Prefeitura e a proposta de criação de uma clínica veterinária popular. A iniciativa é do vereador Bruno Cunha, do Cidadania. Segundo o parlamentar, esse encontro vai servir para discutir a legislação sobre castração e avaliar como o legislativo pode colaborar para o pleno funcionamento dos serviços. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro de Animais de Estimação e hoje eu quero abordar a questão aí dos passeios, né? Como eu me refiro a passeios, são principalmente as pessoas que porventura precisam todos os dias, né? Em diversos períodos aí do dia, né? Que seja 2, 3, enfim, né? Que fica bastante difícil, mas sair com o seu animal para que ele faça as suas necessidades. Isso está virando um pouco de celeuma aí na sociedade, né? Principalmente em vizinhos de condomínio, né? Coisas desse aspecto, porque as pessoas, evidentemente, elas acabam, né? Muitas vezes chateadas, vizinhos ali por verem, né? Cocô na calçada, e com razão, né, pessoal? Ninguém tem o direito de deixar o animal defecar por simplesmente ali e fazer de conta que não viu. Agora, a urina é um aspecto mais difícil e as pessoas também têm que entender, né? Eu costumo ver cada vez mais agora plaquinhas, né? Não deixe seu animal urinar aqui, não deixe... Mas veja, o animal em algum lugar vai ter que urinar, né? Então as pessoas estão vivendo em área urbana, estão vivendo com os animais dentro dos apartamentos, por exemplo. Então é natural a pessoa ir à rua para poder trabalhar essa questão das necessidades fisiológicas. Mas o controle da urina é muito difícil, né? Então esse aspecto a gente tem que entender de uma forma mais compreensiva. Agora, o cocô realmente, né, tem que se ter esse cuidado, tá? E realmente é limpar, pessoal, é tirar o cocô, é tentar não deixar resquícios no chão, porque vai trazer ali, né, evidentemente até insetos, enfim, isso não é legal, sem contar, né, o forte odor que pode acabar ocorrendo. Então você tem que sair preparado. Se porventura seu animal tiver algum problema ali naquele momento, até de ordem estomacal, que sair um cocô diferente, né, volte ao seu apartamento, né, pegue ali algum instrumento de limpeza e faça a higienização correta. Né? Não adianta só tirar o grosso e deixar o restante ali. Tá? Isso é civilidade acima de tudo. Quanto mais nós lutamos para os animais poderem estar aí, né, juntos à sociedade, o que é fundamental, mas nós também temos que entender a questão do respeito, a questão da empatia, a questão da higiene. Tá? E isso é sua responsabilidade enquanto tutor, é sua responsabilidade enquanto tutora. Né? Nós adotamos os animais e assim assumimos um compromisso. E esse compromisso tem que ser honrado e não passado adiante com pessoas que não têm relação nenhuma com isso aí.
tá? Então elas também merecem o devido respeito. Convivendo dessa forma, estaremos pacificamente conseguindo aí, evidentemente, levar adiante uma relação que só tem para crescer a cada vez mais, mas sem esses impactos negativos que realmente fazem com que a coisa vire um extremo. E aí não sai bem bom para ninguém, né? Tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Eliomar Russi, o Mazinho, participa todas as terças-feiras no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. A websérie Eu Luto, Como Lidar com a Única Certeza da Vida, vem ganhando cada vez mais visualizações e tocando corações. O documentário mostra, através de histórias reais e conselhos de especialistas, cada fase do luto. A série contém 5 episódios que oferecem recursos de apoio para ajudar enlutados a compreender, aceitar e lidar com as emoções provocadas pela perda. A websérie foi exibida presencialmente entre novembro do ano passado e maio deste ano, alcançando cerca de 1.000 pessoas somente aqui em Blumenau. Após as apresentações abertas, o material foi disponibilizado na internet, sendo acessado por centenas de pessoas. Várias delas, inclusive, entraram em contato com a produção para pedir os dados do grupo de apoio que aparece no 2º episódio. Isso mostra quantas pessoas precisam de materiais sobre esse tema, sobre o luto, o quanto é difícil e o quanto, muitas vezes, as pessoas também precisam de ajuda. Então o documentário vem para trazer essa reflexão, ele não é uma coisa triste, pelo contrário. São 5 episódios, cada episódio traz palavras de conforto, reflexões, mostra como as pessoas lidam melhor com o processo do luto. E aí não tem fórmula, algumas com apoio de terapeuta, psicólogo, outras com apoio da família, de amigos, já outras por meio de grupos de apoio ou assistindo materiais na internet ou por meio da fé. Enfim, não existe uma fórmula e a gente traz tudo isso nessa websérie. A realização do projeto foi viabilizada por meio do edital audiovisual da Lei Paulo Gustavo. Mais informações e novidades podem ser acompanhadas pelo Instagram da jornalista, @Danúbia de Souza. O Procon Móvel vai estar nessa quarta-feira no bairro Itopava Central, atendendo a comunidade no estacionamento do supermercado Comprão. Entre 10 da manhã e 3 da tarde, é possível procurar a unidade móvel do órgão para fazer denúncias e buscar informações sobre o Código de Defesa do Consumidor. É bom lembrar que para fazer denúncias é necessário levar documento pessoal e comprovante de residência. A seguir vamos falar sobre o desempenho do setor de eletrometal-mecânica diante dos atuais desafios econômicos no país. A gente volta já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio.
Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha. E na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje recebendo o gerente executivo do CIMEB, Maurício Roça. Vamos falar sobre o setor eletrometal mecânico. Maurício, muito obrigado pela participação aqui. Seja bem-vindo no Jornal de Blumenau. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Qual é o desempenho do setor, né, diante desses desafios econômicos, né, que o Brasil vive, que o mundo, na realidade, vive hoje, né, Maurício? Então, o nosso setor ele é um setor bastante diversificado, né? Aqui em Blumenau, o CIMEB ele tem como base Blumenau, Pomerode e Gaspar, e nessas 3 cidades nós temos uma gama de empresas que fornecem produtos e serviços para vários segmentos diferentes. Então eu tenho desde uma empresa que já forneceu peças para o foguete da NASA, por exemplo, a empresas que fabricam bicicletas. Aliás, Blumenau, por exemplo, é polo na fabricação de bicicletas na América Latina. São produzidas mensalmente em Blumenau mais de 120, 130 mil bicicletas por mês. Né? Somos polo na fabricação de transformadores, por exemplo, para a América Latina e uma série de outros segmentos. Então, dependendo muito do segmento, apesar de todas as circunstâncias, o segmento vai bem. Energia elétrica, um segmento que está indo bem, construção civil, aquelas empresas que atendem o ramo da construção civil estão também indo bem. E aí algumas empresas que dependem mais de investimentos, essas às vezes passam por dificuldades maiores em função da taxa de juros alta que o Brasil está enfrentando no momento e também pelo limite de crédito que cada vez está mais escasso no Brasil, crédito para que as empresas possam financiar máquinas, equipamentos e outros bens duráveis. Até onde, né, essa guerra de taxação que nasceu nos Estados Unidos, que ganhou uma disputa maior com a China, até onde isso atinge a indústria aqui da região? Eu acho que ainda é bastante prematuro para a gente poder cravar qual vai ser o impacto que nós vamos ter na nossa região e na própria economia do Brasil, né? Porque muito se fala de que se essa taxação, que também nos Estados Unidos tem mudado muito, né? Uma hora vai taxar a China em 120%, depois acaba recuando, depois volta atrás. Enfim, quando isso tudo ficar um pouco mais claro, muitos economistas falam de que isso inclusive pode abrir portas e novos mercados para o Brasil. Então tudo ainda é um pouco incerto e a gente precisa aguardar um pouco para ver como isso tudo vai se desenhar no futuro. Mas nós sabemos que nós temos empresas que vendem para os Estados Unidos que elas já sentiram algumas dificuldades, alguns problemas pontuais em relação à taxação imposta pelos Estados Unidos. Como é que o setor vê a taxação nova do IOF, né? E a economia brasileira na atualidade, em véspera de um ano eleitoral? Nós sabemos que a economia conduz a eleição no Brasil, principalmente a eleição majoritária da presidência da República, né? Conforme oscila a economia, as prévias eleitorais vão se alterando. E no momento que a gente está vivendo, uma prévia de um ano eleitoral, muitas são as informações que chegam, algumas acertadas, outras não, com outros interesses. E isso tudo mexe também com o empresariado, com o planejamento de uma indústria, com a chegada de novas indústrias? Não tenha dúvida disso, porque
a economia é muito sensível, né? Então, no Brasil nós temos alguns problemas. Um deles é eleições a cada 2 anos. Isso é um problema que afeta diretamente a economia, que tem um custo altíssimo para o país. Num ano eleitoral, especialmente para presidente, a economia ela tende a ficar mais instável, né? Pessoas diante de instabilidades e riscos investem menos, tanto internamente quanto de investimentos externos. Isso impacta na economia, não tenho dúvida nenhuma. E um outro grande problema que o Brasil vem enfrentando e há muito tempo é a questão da carga tributária, que é absurda. E agora, de novo, para suportar essa máquina do Estado, que é uma máquina inchada e ineficiente, como é a máquina pública do Brasil, tem que se criar novos impostos ou aumentar os impostos, como é o caso do IOF. Então, na verdade, as coisas vão sempre de novo dificultando quem quer produzir e quem quer gerar renda e emprego no país. Então, sem dúvida, aumentar a carga tributária no Brasil hoje, que já é uma das cargas tributárias mais altas do mundo, é de fato algo que traz um prejuízo enorme para a indústria, enorme para a economia, sem dúvida nenhuma. E ano que vem temos eleição geral no Brasil inteiro, né, para governador, presidente, deputados, e isso tudo vai mexer com o setor. É um ano em que a indústria pouco se desenvolve? Como eu falei antes, nós temos em ano eleitoral 2 grandes problemas. A questão dos investimentos, porque aí começa a gerar toda aquela especulação, né, quem está na frente das pesquisas, quem vai ser o próximo presidente, quem não vai, porque nós sabemos que dependendo do próximo presidente existe um viés, né, pró-indústria ou não, enfim, então isso acaba afetando nos investimentos, sem dúvida nenhuma. E um outro problema é que no Congresso para tudo, né? Porque boa parte dos deputados e senadores vão se recandidatar. Exato. Ou seja, tudo que tem de pauta importante para ser votada acaba não sendo votada, e algumas pautas que talvez nem sejam tão interessantes para o país, mas que são de interesse de cunho apenas eleitoral, acabam sendo votadas na frente, prejudicando ainda mais o país. Então esse é o grande problema, né? Que em muitos momentos a questão eleitoral, a questão própria, pesa mais para alguns legisladores do que a própria questão do país como um todo, né? Maurício, Blumenau ainda tem como crescer industrialmente falando? Há possibilidades? A cidade reúne condições de atrair novos investimentos industriais? E as indústrias que estão aqui, elas têm condições de ampliar, de crescer aqui no município? Ou a cidade tem que olhar com mais atenção para esse setor para poder crescer nesse sentido? Então, esse eu acho que é um tema que precisa ser muito debatido, né? Nós, cada vez mais, estamos com escassez de áreas para construir ou implantar indústrias em Blumenau, né? O município tem um relevo que não ajuda muito, todo mundo sabe disso. Nós temos várias áreas hoje que são áreas urbanas, onde não é possível implementar uma indústria, e aí nós começamos a ficar com poucos espaços. A gente esteve visitando o Perini Business Park em Joinville, que é um modelo, inclusive para a América Latina, um dos maiores parques empresariais da América Latina, e que nós entendemos que de alguma maneira Blumenau deveria se espelhar naquele modelo e ter algumas regiões onde fossem destinadas exclusivamente para parte empresarial, industrial, enfim, onde algum investidor, quando quisesse implementar uma empresa, teria lá um terreno, teria uma área onde ele de fato pudesse ter tranquilidade em termos de legislação de implementar a sua empresa com agilidade nos órgãos ambientais, enfim, nos órgãos de fiscalização. Porque se isso não for feito, a cidade ela cresce naturalmente, nós vamos ficar sem áreas para construir novas empresas, e a gente sabe que municípios vizinhos têm terrenos amplos ao lado de uma BR-470 que daqui a pouco vai estar toda duplicada, e nós corremos um risco de perder investimentos para outras cidades, sem dúvida nenhuma. Como é que o CIMEB vê o sonho, né, que a cidade tem do Distrito da Inovação? Ontem a passagem do governador do estado aqui por Blumenau acenou com a possibilidade de liberação de recursos para tirar esse desejo do papel. A gente sabe que a área tecnológica é muito importante para a indústria, a automação é muito importante para a indústria, é o futuro da indústria, já se falou
muito disso, né? O que a instalação de um distrito como esse aqui no município poderia auxiliar no desenvolvimento da indústria? Nós não temos dúvida, né? Nós temos hoje o Centro de Inovação aqui de Blumenau, o CIB, que já traz alguns bons reflexos para a economia, para a própria indústria. Nós temos inclusive empresas nossas instaladas lá dentro do CIB como incubadoras, pensando, desenvolvendo novas soluções. O Distrito de Inovação ele vai incentivar isso. Então, nós entendemos que hoje, como você falou, a indústria ela precisa passar por um choque de inovação muito grande. É óbvio que nós temos empresas instaladas em Blumenau que são polo, né, naquilo que fazem para o mundo, mas nós precisamos levar essa inovação, essa tecnologia para todas as empresas, especialmente para as micro e pequenas empresas. Então a inovação hoje ela é fundamental para que as nossas empresas tenham competitividade no mercado cada vez mais acirrado e o mercado, antigamente o teu vizinho era concorrente, hoje o teu concorrente pode estar no outro lado do mundo, pode estar lá na China o teu concorrente. Então as barreiras elas deixaram de ser físicas, né? Elas viraram globais. É verdade, né? Se estenderam muito. Exatamente. Bom, em julho, no mês que vem, né, no início do mês, vamos ter aqui a Arena de Negócios, uma promoção do CIMEB lá no Parque Vila Germânica. O que é esse evento, né? Conte pra gente o que se espera com a realização desse evento. A Arena Negócios está na 4ª edição, foi um evento que começou pequeno, realizado pelo CIMEB, e a ideia na época era conectar as empresas do nosso setor com potenciais fornecedores ou clientes da cadeia produtiva. Esse evento, nas 2 primeiras edições, foram lá no SEB, no Centro Empresarial de Blumenau, o espaço ficou pequeno. Ano passado levamos ele para um centro de eventos aqui de Blumenau. Reunimos ano passado 40 expositores, mais de 350 pessoas de 200 empresas diferentes para fazer negócios. O espaço ficou pequeno e estamos levando esse ano para a Vila Germânica, no pavilhão 4, nos dias 7 e 8 de julho. E a nossa expectativa é das melhores possíveis. Todos os espaços para expositores foram vendidos em pouquíssimos dias, vamos ter em torno de 70 expositores. O nosso objetivo é reunir em torno de 500 empresas diferentes de toda a cadeia produtiva para fazer negócios. É um evento focado absolutamente em negócios, ele não é aberto para o público em geral, ele é um evento focado em PJ, né, pessoas jurídicas de toda a cadeia produtiva, tanto fornecedores como potenciais clientes do setor eletrometal mecânico. É para quem busca um fornecedor e é para o fornecedor encontrar um cliente lá, né? De quem necessita do produto dele. Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. Ano passado, por exemplo, nós tínhamos uma empresa que fabrica máquinas, equipamentos, que ela comprava fixadores, parafusos, fixadores de São Paulo. E ela não sabia que a poucos metros de distância da empresa dele tinha um fabricante daqueles fixadores que ela buscava em São Paulo. Se reuniram ali na Arena Negócios, fizeram alguns contatos ali, no outro dia marcaram uma reunião e aí geram negócios. Então, muitas vezes os próprios empresários não sabem que a solução muitas vezes está muito mais próxima do que eles imaginam. E essa ideia, o setor metal mecânico, ele é um setor transversal. Nós atendemos tanto a área têxtil, com máquinas, equipamentos, soluções, a área de alimentação, a área da construção civil, enfim, a área da saúde. Todas as áreas, de alguma maneira, necessitam de máquinas, equipamentos ou soluções vindas da indústria eletrometal mecânica. E essa é uma boa oportunidade para isso, né? Sem dúvida, uma excelente oportunidade para fazer negócios. A gente falou um pouco da economia, né? Quem está buscando oportunidades de novos negócios, de novos mercados, a Arena Negócios, no dia 7 e 8, é o local certo para fazer esse tipo de conexão. Maurício, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.